outro caso interessante da Dona Ivone, do ponto de vista da questão do fenômeno mediúnico, na verdade é da Dona Ivone e do Divaldo Pereira Franco, dos dois. Que torna até o caso até mais rico, mais interessante, né? Porque o Divaldo conta que, e ele manda uma carta para a Dona Ivone, porque eles eram muito amigos, muito próximos. Sempre que o Divaldo ia no Rio, ele visitava a Dona Ivone. Ele conta que ele começou a perceber o espírito Leon Denis em algumas palestras que ele fazia. Então, em algumas palestras, ele começou a notar a presença do espírito Leon Denis, auxiliando ele em algumas exposições. Mas o Divaldo, ele é muito cuidadoso, ele é muito criterioso, ele é muito lúcido no critério, na avaliação do fenômeno mediúnico. Isso é muito interessante. E ele acaba nos ensinando bastante com essas experiências. Porque, ao invés de sair falando, sair já tendo uma certeza absoluta, ele não, ele falou, será que é o espírito de Leon Denis mesmo? Ele usou a dúvida, o critério, o cuidado, sempre com o pé atrás, sabendo do problema da identificação dos espíritos. Então ele manda uma carta para a Dona Ivone, porque ele sabia o quê? Que a Dona Ivone recebeu o Memórias de um Suicida, ela é a médium do Memórias de um Suicida, claro que pode saber disso. E o Memórias de um Suicida é uma informação que nem todos sabem, quando eu falo em todos, é o movimento espírita em geral, é que o livro está assinado por Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, dependendo da edição, que é o espírito Camilo Castelo Branco, famoso autor do romantismo português. Só que o que acontece? O livro na sua versão final, é só 30% de Camilo Castelo Branco. As narrativas, os fatos, os casos. Os desdobramentos, os comentários, a discussão doutrinária de cada caso, de cada evento, de cada passagem, quem fez foi Leon Denis. Um livro que gastou mais ou menos 30 anos para sair, que é uma saga. Outro dia a gente pode até falar sobre isso. É um livro que gerou muito sofrimento para ele ser publicado. Imagina, 30 anos. Enfim. Mas a versão final do livro, apesar dele ser creditado só a Camilo Castelo Branco, foi 30% de Camilo Castelo Branco e 70% de Leon Denis. A história de Camilo Castelo Branco, a narrativa de Camilo Castelo Branco, e ele é o protagonista, o autor em primeira pessoa, assim como ocorre com a obra de André Luiz. Mas é Camilo Castelo Branco o autor. Mas os desdobramentos doutrinários, a análise, as implicações, os comentários, é de Leon Denis, que melhorou a obra. Então, sabendo disso, por que eu estou fazendo esse comentário, esse parênteses? Sabendo disso, o Divaldo sabe, não só por isso, mas por outras evidências, mas ele sabia que Leon Denis era um espírito que trabalhava com a Dona Ivone. Não é? Memórias de um Suicida é um livro super importante dentro da contribuição das obras subsidiárias da doutrina espírita. Depois de Allan Kardec, é uma das grandes obras subsidiárias que nós temos. Então, o que acontece? Ele sabe disso. Então, ele manda uma carta para a Dona Ivone e pergunta para ela se ela acha que seria possível o espírito Leon Denis auxiliá-lo em algumas palestras, porque ele tinha percebido e achava que era o espírito Leon Denis. Se ela achava que fazia sentido isso, que poderia ser ele mesmo. Quer dizer, o que o Divaldo está querendo dizer? É que eu posso estar sendo enganado, às vezes eu estou me autossugestionando, às vezes eu estou me iludindo, às vezes a entidade não é essa, eu estou fazendo confusão, eu captei errado a mensagem. E na hora que ele manda essa carta para a Dona Ivone perguntando isso, a Dona Ivone responde, ela manda um texto dela, dizendo que ele estava se esforçando bem e que achava perfeitamente razoável o Leon Denis ajudar, mas que o Leon Denis era um espírito um pouco difícil de trabalhar, muito amigo, muito protetor, mas um espírito que tinha suas características, era um espírito um pouco recluso, que não gostava muito de manifestar em qualquer situação. Mas ela comenta, ela faz alguns comentários. Só que depois disso, ela termina o comentário dela dizendo que quando ela recebeu a carta do Divaldo, o espírito Leon Denis chegou para dar uma mensagem para o Divaldo, por ela. Então ela manda uma carta que o espírito psicografou para o Divaldo. E o Leon Denis diz mais ou menos o seguinte: o pessoal pode procurar na internet, o pessoal acha aí. E tem vários livros essa mensagem.
E o Espírito Leon Denis fala assim: olha, se você quiser trabalhar comigo, você tem que reler minha obra. Então, e além disso, o Espírito fala que foi ele realmente, mas que aquilo é só testes e que ele não gosta de apresentações em público, ele gosta de um trabalho mais discreto e que ele não gosta de temas novos, ele gosta dos temas clássicos do Espiritismo e que se o Divaldo se esforçasse, talvez até ele trabalhasse com ele. Alguma coisa nesse sentido. O fato é que depois, eu acho que o Divaldo recebe algumas mensagens do Leon Denis, mas nunca, que eu saiba, publicou um livro do Leon Denis. Eu não sei se de repente o Divaldo não teve tempo para reler as obras e tal, ou a atuação do Divaldo sempre requisitando muita presença em público, não agradou o Leon Denis, ou o Leon Denis foi convidado para outras tarefas. É uma pergunta que deveria ser feita por Divaldo, não é? Os amigos mais próximos do Divaldo. Divaldo, por que o Leon Denis depois não desenvolveu um trabalho com você? Você tem uma informação sobre isso? Né? É uma pergunta boa que o pessoal podia perguntar para o Divaldo. Ao invés de perguntar para o Divaldo o que ele acha do aborto, né? O que ele acha da pena de morte, igual fazia com o Chico, repetiu a mesma pergunta 30 vezes, o pessoal podia perguntar por o que aconteceu na relação dele com o Leon Denis. Seria uma pergunta interessante. Então, eu acho esse um caso interessante e mostra que não é fácil a gente trabalhar com os espíritos, a gente tem que se esforçar bastante, e os espíritos não aceitam a colaboração pela metade, não. Nós temos que nos dedicar, ainda mais os espíritos mais elevados e com muitas tarefas, como é o caso do espírito Leon Denis.